Olá pessoal, vamos então ao resumo da live do dia 12 de setembro de 2022. O tema é a relação do estresse crônico com câncer. Então, mais uma live do projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e de estresse. O projeto SED orienta a como lidar com esses 4 pilares básicos para que você tenha uma melhor saúde cerebral e dessa forma que você faça uma prevenção contra doenças neurodegenerativas, aumentando a longevidade e a vitalidade. Nós estamos então no E de estresse e nós precisamos então falar sobre esse assunto tão importante, né? Essa relação possível do estresse crônico com o câncer. No passado, isso era uma impressão dos médicos, mas atualmente as evidências científicas têm sido muito substanciais, mostrando a forte relação do estresse crônico com o câncer. Bom, essas lives sobre estresse eu faço baseadas em um livro que eu publiquei em 2020, Estresse, o Destruidor de Vida, que já está na sua segunda edição, Editores Cortese. E nesse livro há um capítulo em que eu falo sobre essa relação, o estresse e o câncer. E historicamente é muito interessante observar que mesmo os médicos da antiguidade já observavam de forma empírica essa relação. O médico e filósofo romano Cláudio Galeno, por exemplo, ele já observava que as mulheres mais estressadas e mais deprimidas tinham uma chance maior de desenvolver câncer. Mais recentemente, no século XIX, o Dr. James Paget, que foi um grande médico, ele observava essa relação. Inclusive, em seu livro Patologia Cirúrgica, ele escreveu o seguinte, abre aspas, são tão frequentes os casos em que o estresse profundo, a esperança frustrada e o desapontamento duradouro são rapidamente seguidos pelo desenvolvimento e crescimento de câncer, que não podemos duvidar que a depressão mental, o estresse crônico, sejam poderosos aditivos às outras influências, favorecendo o desenvolvimento da constituição cancerosa. Vocês vejam, né? Um médico realmente brilhante. Ele já enfatizava que o estresse crônico é um fator, mas junto com outros fatores, né? Então, isso era observado no dia a dia, uma experiência grande. No caso do James Paget, ele foi um grande especialista em câncer mesmo, aí no século XIX. Ele era um cirurgião de câncer. Então, ele começou a ter esse feeling, observando que aqueles pacientes com câncer, quando ele ia buscar a história pregressa, ele encontrava a história de um estresse crônico. Isso é algo muito importante, gente, né? Essa observação ela é importante, porque o estresse crônico ele está por trás de muitas doenças. E tem um estudo recente, um estudo para quantificar o estresse crônico no Brasil, e 70% da população brasileira sofre de estresse crônico. Esses números são realmente assustadores. Sabendo que o estresse crônico é um fator importante para o desenvolvimento de tantas doenças, sabendo que a maior parte da nossa população está estressada, isso é algo muito preocupante. Então, nós precisamos conhecer bastante sobre esse assunto. Bom, são muitos os estudos que vêm mostrando
essa relação do estresse crônico, no mínimo, como um fator importante para o surgimento de câncer. Hoje nós conhecemos alguns mecanismos para isso. Então, por exemplo, nós sabemos que o estresse crônico é caracterizado por uma liberação excessiva de cortisol. Então, o indivíduo está lá com seus problemas familiares, seus problemas profissionais, está irritado no trabalho, está faltando dinheiro, a vida está pesada, ele está sobrecarregado, ele sofre pressão do patrão, ele vive num país em que há uma desigualdade social enorme como a nossa, uma polarização política, então há um clima pesado o tempo todo, o indivíduo está sempre sobrecarregado, ele está precisando se adaptar o tempo todo. E como isso acontece? Pela ativação do sistema hipotálamo, hipófise adrenal, que é um sistema ativado no estresse. Então o indivíduo fica com esse sistema, com esse eixo funcionante, sobrecarregado. E aí a suprarrenal, a glândula que fica acima do rim, vai produzindo cortisol em excesso. E esse cortisol em excesso, ele faz o seguinte, ele atua no nosso sistema de defesa, no nosso sistema imunológico, e ele acaba quebrando o equilíbrio da barreira, ou melhor, o equilíbrio da rede imunológica. E aí, a imunidade fica diminuída. Isso é um grande perigo, porque nós vivemos em um mundo em que somos submetidos a fatores cancerígenos o tempo todo, não é? Seja na nossa alimentação, seja nos expondo a toxinas ambientais as mais diversas. Então, as células acabam, por vezes, perdendo a sua capacidade de controle de multiplicação e começa ali, então, a proliferação de células neoplásicas. O nosso sistema imunológico, ele atua muito bem nas fases iniciais do câncer. Então, se você tem um sistema imunológico realmente potente, ele vai lá e destrói essas células neoplásicas iniciais. Agora, se você tem um sistema imunológico prejudicado pelo cortisol excessivo que você vem produzindo pelo estresse crônico, o seu sistema imunológico pode não dar conta de destruir essa célula neoplásica e ela vai se proliferar. Então, esse é um mecanismo já bem conhecido. Além desse mecanismo, estudos mais recentes têm mostrado como substâncias produzidas pelo estresse crônico acabam alterando a função do DNA celular, facilitando o surgimento de células neoplásicas. Além disso, o cortisol produzido pelo estresse crônico, ele dilata as vias do sistema linfático. Então, ele facilita o transporte de células cancerígenas de um local para o outro do corpo. Daí a gente já pode concluir que o estresse crônico, além de ser um fator importante para aumentar o risco de câncer, ele também vai piorar muito a situação de quem já tem o câncer, porque ele vai facilitar o transporte das células neoplásicas. Então, aumenta a chance de metástase, que é uma complicação muito temida para aquelas pessoas que têm câncer. Então, são mecanismos que hoje nós já conhecemos bem. Mas, enfim, até recentemente, isso era mesmo uma observação empírica. Nós não tínhamos, assim, essas evidências científicas substanciais que temos hoje. Eu, por exemplo, nos meus quase 30 anos de prática médica, de prática neurológica, não tenho a menor dúvida de que as pessoas com estresse crônico, que não aprendam a lidar com esse estresse, a combater esse estresse, essas pessoas têm sim uma chance maior de desenvolver doenças neoplásicas, de desenvolver câncer. Mas, recentemente, o Congresso da Associação Americana para a Pesquisa de Câncer,
num congresso em Atlanta, nos Estados Unidos, né, onde ali são reunidos os principais especialistas em câncer do mundo. Eles, então, aprofundaram essas discussões para a definição dessa relação estresse crônico e câncer. Essas discussões sobre estresse, elas eram baseadas naquelas dificuldades que as pessoas passavam, né? Dificuldades sociais, econômicas, políticas, restrição à liberdade, excesso ou falta de trabalho, restrição de sono, etc. Aqueles fatores que estão relacionados ao estresse crônico. E eles começaram, então, a mostrar ali, de forma mais objetiva, que isso produzia alterações no sistema imune, e isso é um novo fator de risco para câncer em uma perspectiva epidemiológica. Vejam só. Então, hoje já se discute assim o estresse crônico, né? Em uma perspectiva epidemiológica, ele é sim um fator de risco para o câncer. Então, vocês vejam que não é mais no empirismo, não é mais uma impressão. Na verdade, os cientistas estão mostrando que existe essa relação do ponto de vista científico mesmo, o estresse crônico com o câncer. Eu fiquei bastante impressionado com uma pesquisa mostrada, feita e publicada pela doutora Melanie Flint, da Universidade de Brighton, no Reino Unido, e ela conseguiu mostrar como o estresse crônico causa dano ao DNA, né, e facilitando a carcinogênese, o início do câncer. Então, nesse congresso, realmente saiu-se do empirismo e voltou-se para as evidências científicas. Então, hoje a gente tem já uma evidência substancial do ponto de vista científico de que o estresse crônico realmente tem uma relação com o surgimento do câncer. É claro que existem ainda muitos detalhes a serem descobertos. Ainda precisamos, por exemplo, de marcadores específicos do estresse crônico que mostrem ali uma chance maior para o desenvolvimento do câncer, mas na prática, realmente, eu digo para vocês que não há dúvida. Se você tem um estresse crônico e não aprende a lidar com ele da forma como nós já falamos e vamos falar, né? Nós teremos lives no futuro aí falando exclusivamente de como combater o estresse, mas se você não sabe realmente lidar com o estresse, a chance de câncer aumenta. Mas não só de câncer, o estresse crônico está relacionado ao aumento da chance de diabetes, de hipertensão, de dislipidemias, que são alterações de colesterol e triglicerídeo, aumento de chance de doenças autoimunes, aumento da chance de doenças infecciosas, aumento da chance de obesidade, de distúrbios de sono. O estresse crônico está relacionado com aumento de chance de desenvolver depressão, transtorno de ansiedade. Então, o estresse crônico realmente é uma catástrofe para o indivíduo, né? Por isso que o meu livro tem esse nome, Estresse, o destruidor de vidas, porque realmente é um destruidor de vidas. E imaginando que 70% da nossa população tem critérios para o diagnóstico de estresse crônico, então isso é um problema realmente de saúde pública. Tem alguns estudos alguns estudos interessantes que eu vi e vou citar para vocês aqui. Então, por exemplo, tem uma pesquisa da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, tentando encontrar uma relação do estresse crônico com câncer de mama. Eles avaliaram 989 mulheres, fizeram um acompanhamento de longo prazo,
E aquelas que tinham os critérios para o estresse crônico tinham 38% mais risco de ter a forma mais agressiva de câncer de mama. Vocês vejam que coisa interessante, né? O estresse crônico aumenta não só a chance de ter o câncer de mama, mas também aumenta a chance de ter a forma mais agressiva do câncer de mama. Tem um estudo sueco também, acompanhando as mulheres que tinham estresse crônico, e no final do estudo observou-se que essas que tinham estresse crônico tinham 2 vezes mais chance de desenvolver câncer de mama do que as que não tinham o estresse crônico. Inclusive, esse estudo mostrou que as principais fontes de estresse são preocupações com trabalho e família, gerando tensão, medo, ansiedade e insônia. Então, vocês vejam que não é mais uma observação, né, do médico no dia a dia. Então, existem estudos importantes, né, estudos como esses publicados nesse congresso tão importante da Associação Americana para a Pesquisa de Câncer, né, em que eles colocam realmente o câncer em uma perspectiva epidemiológica, quando você fala do estresse crônico. Estresse crônico, então, ele é sim um fator de risco. Então, fator de risco em perspectiva epidemiológica para câncer. Isso é algo importante, algo novo, algo que nós temos que discutir, né? Então, nós precisamos sim aprender a lidar com o estresse, aprender a combater o estresse crônico, porque ele pode trazer muitas coisas ruins, inclusive o câncer, né? Então, temos que combater o estresse, a gente vai falar sobre isso em lives futuras, né? Mas vamos lá, respirar, vamos tentar aprender algo sobre meditação, contato com a natureza, a prática do exercício físico que fortalece o sistema imunológico, justamente o contrário do que o estresse crônico faz, né? Começar a se concentrar plenamente no agora, começar a valorizar as coisas boas e simples da vida, porque, caso contrário, o nosso risco de desenvolver doenças gravíssimas é enorme. Muito obrigado pela atenção.